Nós estamos recebendo hoje aqui na sede da DDE a escritora, professora e de quem eu sou grande admiradora, Rosalie Galo. Professora, escritora e trabalhadora do Centro Espírita O Consolador aqui em São José do Rio Preto. Seja muito bem-vinda à nossa casa, à nossa sede da DDE, Rosalie. Muito obrigada. Rosalie, nós vamos falar hoje sobre o tripé da doutrina espírita. Sabendo que a doutrina é uma filosofia com bases científicas e consequências religiosas. De que forma a filosofia pode ajudar o homem a se entender? Rosalie, existe uma receita para isso? Bem, não digo uma receita, mas existe um método ou um caminho que cada pessoa vai escolher para a sua própria trajetória. Nós sabemos que a filosofia é um campo de conhecimento entre os 4 conhecidos no mundo, na civilização ocidental, que faz parte de um grupo, portanto. São 4 os campos básicos de conhecimento: a filosofia, a ciência, as artes e a religião. A filosofia se ocupa essencialmente do conhecimento humano. O homem tenta responder perguntas existenciais. Então ele quer saber de onde ele veio, para onde ele vai, por que acontecem essas coisas, como é feito o universo, onde é que está o céu, como é que é feita a terra, por que nós não caímos, enfim. Todas essas perguntas existenciais que envolvem o homem, e depois, mais adiante, quando ele passa a ter uma vivência social em grupo e aprende que a morte tolhe da visão material alguns seres queridos, ou então algumas coisas desaparecem com o passar do tempo, e ele se pergunta então, para onde vão essas coisas, por que essas coisas acontecem? Então a filosofia tem essa função de trabalhar o raciocínio lógico do ser humano, fazendo com que ele se entenda e entenda aquilo que está à sua volta e o mundo, o universo onde ele está inserido. A doutrina espírita faz isso. Você falou sobre os campos do conhecimento, Rosalie. Fala um pouquinho mais sobre campos de conhecimento e como ele se cruza com o espiritismo. Bem, nos 4 campos do conhecimento, a doutrina espírita não esbarra somente na filosofia. Da filosofia, a doutrina espírita vai buscar a estratégia, o seu método especulativo, ou seja, a estratégia que descobre de pesquisar sobre si mesmo. Então o homem se pergunta, se questiona, reflete, raciocina com a maior clareza e precisão possível, com a melhor coesão conseguida dentro daquele limite de raciocínio que ele tem. Mas a doutrina não para por ali, cruzando com este campo de conhecimento. A doutrina também vai buscar na ciência o seu método específico, que é um método experimental, de laboratório, de observação, de pesquisa, e descobre coisas que no mundo material ainda não estavam todas à descoberta. Então, por isso, a doutrina também tem o seu momento científico, o seu esgar, a sua vertente científica. Também tem, dentro do conhecimento das artes, desse mundo do conhecimento das artes, uma outra vertente. Os livros que são psicografados são livros de literatura. Então, a literatura faz parte das artes. Os livros que são ditados por espíritos é uma coautoria entre um ser encarnado que se presta a emprestar o seu instrumento físico e um ente desencarnado que vai ditar ou vai intuir as suas ideias para que a obra se complete. O mesmo procedimento, mas não mais de forma escrita, se nós ligarmos para a parte oral, nós vamos perceber que a literatura na oralidade vai estar ligada à oratória, à retórica que os palestrantes, que os oradores espíritas adquirem quando vão fazer suas palestras. Então também é arte. As pinturas que são pictografadas também são arte.
A música, nós temos tantas músicas espíritas, tantas canções que são lindíssimas espíritas, e a gente percebe exatamente a mesma coisa. Essa fusão de emoção, que é o método das artes, né? Que é ligada à estética, que proporciona então a quem usufrui um prazer que nós chamamos de prazer estético. Por fim, quando nós dizemos que a doutrina tem também o seu lado ligado à religião, é porque passou para a religião a função de trabalhar com a ética, uma outra parte que era antigamente da filosofia clássica, lá dos antigos gregos e romanos. E essa parte da moral, a parte da ética, então é o cuidado que o homem tem em se melhorar e melhorar o seu relacionamento com o próximo. Então também é religião. Então veja bem que a doutrina espírita é um amplíssimo campo de conhecimento. Bom, no campo da filosofia, a gente sabe que você é uma grande estudiosa, nós vemos aqui um enorme número de livros espíritas, Rosali. Eu gostaria que você citasse alguns filósofos, os principais filósofos do espiritismo e também se existem filósofos brasileiros e quais são. Bem, existem sim. Dentro do campo espírita filosófico, nós temos desde a época de Kardec alguns espíritas que se dedicaram a essa vertente, a esse lado, vamos dizer assim, da doutrina, trabalhando mais especificamente com essa parte do autoconhecimento e do conhecimento do mundo, né? O próprio Kardec, quando elabora o seu primeiro livro da codificação da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, lançado em 1857, traz à tona, dentro de um único livro, toda uma complexidade que mais tarde vai ser desenvolvida em outros livros da codificação. Então, por exemplo, quando nós temos na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Ali já é uma pergunta que é ligada à metafísica, à metapsíquica, portanto à filosofia pura. A existência do ser humano depende, segundo a civilização ocidental e também segundo a civilização oriental, que também tem esse lado do Criador, embora a civilização oriental tenha diferentes posturas da ocidental, todas elas, tanto uma quanto outra, têm esse lado de mostrar a dependência que nós, seres humanos, temos em relação a um ser maior, a uma entidade maior, a um ser criador. Então seria um criador acima de tudo e de todas as coisas e nós criaturas. Nós temos então, a partir dessa pergunta no Livro dos Espíritos, um conjunto, vamos dizer assim, de perguntas e de respostas que foram dadas pelo Espírito Verdade e por outros espíritos que compuseram a pleiade da espiritualidade maior, perguntas ligadas às origens do universo, à origem do homem, como o homem foi criado, simples e ignorante, qual é a sua trajetória evolutiva. Toda essa parte, mais tarde, depois do Livro dos Espíritos, vai ser detalhadamente trabalhada em um outro livro da codificação, que é a Gênese. Por outro lado, no Livro dos Espíritos ainda, no segundo livro, Kardec já começa com uma outra parte, e nessa segunda parte ele vai tratar de outros assuntos que vão desembocar num outro livro também da codificação. Ele vai tratar das leis morais, de como é que o homem se comporta em sociedade e como ele se comporta com o seu próximo, como ele também se comporta em relação a ele mesmo. Essa postura de indagação sobre o comportamento humano vai ser depois detalhada, minuciada, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Conduta moral, né? Da conduta moral, exatamente. E todos os outros livros paralelos que a literatura espírita oferece, né? Outros livros complementares. Bem, além deste livro, nós temos também num outro livro do Livro dos Espíritos, numa outra parte do Livro dos Espíritos,
uma preocupação com aquilo que o homem sente. Por que ele sente coisas diferentes? Por que acontecem essas coisas dele sentir que não é ele que está pensando? Então, este comportamento que o homem percebe não ser só dele, mais tarde vem tratado também de forma detalhada no livro dos médiuns. Quando então nós vamos perceber qual é a influência e qual é a relação que existem entre o mundo material que nós habitamos temporariamente e o mundo espiritual ao qual nós pertencemos, já que somos espíritos eternos. Por fim, no livro 4º, no último livro do Livro dos Espíritos, que trata das esperanças e das consolações, este então, mais tarde, vai ser desenvolvido num livro especialíssimo da doutrina, que se chama O Céu e o Inferno. Ou seja, quando nós temos esperanças, quando nós nos sentimos bem, o bem-estar que temos e podemos passar para as outras pessoas, é como se nós oferecêssemos o céu. No entanto, se não vivemos bem, se nós temos problemas, se nós vivemos desequilibradamente, nós estamos vivendo em um inferno particular. E esse inferno também se transmite porque é como se fosse contagioso. É só um estado de espírito. Exatamente. E esse estado de espírito positivo para o céu ou negativo para o inferno, ele é tão contagioso um quanto o outro. É verdade, sem dúvida nenhuma. Então nós temos esse conjunto de posturas, de condutas de todos os campos de conhecimento dentro da doutrina. Eu gostaria que você desse alguns exemplos de livros, Rosali, também. Exemplos de livros. Vamos lá. Dentro da época de Kardec, nós temos grandes cientistas que estão preocupados com o lado científico da doutrina, como Camille Flammarion, Gabriel Delane, entre outros. Mas nós temos dentro da parte filosófica, que nós estamos tratando com um pouco mais de devagar, nós temos principalmente Leon Denis, que para mim é considerado, dentro do espiritismo, na época de Kardec, o melhor filósofo, porque ele traz para a gente uma série de perguntas e uma série de reflexões, respostas aos nossos anseios espirituais, aos nossos anseios existenciais. Então ele traz, por exemplo, num livro muito fácil, ele tem uma linguagem muito fácil de ser lida, ele traz respostas a uma pergunta, por exemplo, o porquê da vida? Ou então, o problema do ser, do destino e da dor. Ele trata de outros assuntos também ligados à filosofia, socialismo e espiritismo, cristianismo e espiritismo, não é? Ele traz outras indagações dentro da filosofia. E traz também, por exemplo, uma matéria interessantíssima, um estudo filosófico muito interessante que ele faz sobre o além e a sobrevivência do ser, mostrando como nós somos imortais. Rosali, para encerrar a nossa entrevista, eu gostaria de te fazer uma pergunta de cunho existencial e, portanto, coletivo. Como nós, espíritas, podemos entender Deus? Bem, Deus tem mudado muito de conceito, desde que nós atingimos a nossa fase de ser humano. É claro que os homens primitivos tinham um conceito de um ser sobrenatural acima de todas as suas forças e reconhecia nos fenômenos da natureza a ação de Deus. Então ele tinha esse conceito de Deus, de uma entidade, de um ser sobrenatural que se pronunciava e se mostrava a ele, ser humano primitivo, da forma necessária. Então ele se mostrava através dos raios, dos trovões, da chuva, mas se mostrava através da beleza das flores, da natureza, da formação da água límpida dos riachos, dos rios, da beleza do mar. Então o homem primitivo tinha esse conceito de Deus. Por que isso? Porque a ele
dada a sua limitação de conhecimento, ele só tinha condições de entender Deus dessa forma. Com o passar do tempo, o homem foi adquirindo maior conhecimento, foi descobrindo que o céu era totalmente recheado de novos astros, de novas estrelas, de outros planetas. E começou a se perguntar se não haveria uma vida em outro planeta. E então o conceito de Deus passa a ser muito mais complexo do que era no tempo do homem primitivo. Se nós pensarmos no homem da Idade Média, tadinho, um homem de limitação instrutiva muito pequena, que ainda acreditava que a Terra fosse um disco plano e que se a gente chegasse muito na beirada podia cair para o zero, para o infinito, para o nada, né? Até que nós temos, pela própria história da civilização, provas de que o homem, há muito pouco tempo, é que conheceu, é que tomou conhecimento, é que entendeu o funcionamento geofísico do nosso planeta. Galileu morreu por isso, não é? Quando ele disse que a Terra era redonda. Nicolau Copérnico teve grandes problemas quando ele lançou sua teoria dizendo que não era a Terra que ficava parada e os planetas giravam em torno, e que era o Sol o centro do nosso sistema. Imaginem que de 300, 400 anos para cá, a NASA vem e diz, olha, existem em outras galáxias planetas iguais ao nosso, com as mesmas condições de vida. Então, com esse encaminhamento para quanto maior o conhecimento humano, mais vai sendo elaborado o conceito de Deus. E ampliado, né? E ampliado o conceito de Deus. O espírita em si tem um conceito de Deus bastante simples, vamos dizer assim. Ele acredita que Deus é o criador de tudo e de todas as coisas, é a causa primária de todas as coisas. Outro dia alguém me perguntou, mas Deus sabe tudo? E eu digo o seguinte, sabe, Ele sabe. E aí, se alguém me questionar, mas então onde fica o nosso livre-arbítrio? Eu vou dizer assim, pois é, Ele sabe que por causa de Ele ter concedido a nós a dádiva e o exercício do livre-arbítrio, Ele sabe que nós podemos errar. Com certeza. E Ele é tão generoso e tão bom que Ele ainda, quando erramos, Ele permite que a gente tente corrigir. É verdade. Rosali, muito obrigada pela sua presença aqui na nossa DDE. É sempre um prazer e um banho de conhecimento tê-la conosco. Eu é que agradeço muito a oportunidade. Espero que eu tenha, de alguma forma, estimulado alguém a estudar mais a doutrina para que um dia nós possamos realmente praticar o amor em Jesus. Ampliar nossa consciência é sempre o nosso objetivo. Exatamente. Muito obrigada e até a próxima entrevista.